Pessoal, boa noite, a paz de Cristo, uma noite abençoada para vocês. Peço que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem, comentem. Hoje o vídeo é um pouquinho atrasado, cheguei da igreja ainda agora, então foi um pouco corrido. Com isso, estou um pouco atrasado nos horários aqui dos vídeos do canal. Mas o importante é a gente estar aqui. Eu já peço que você curta mais uma vez, né, esse vídeo e que possa ser uma bênção para as nossas vidas nessa noite de domingo, nessa breve mensagem, nessa breve passagem. O texto da Palavra de Deus, ele vai nos dizer sobre um homem que esperou, né, um homem chamado Simeão, e ele esperou até ter o Messias em seus braços. E ele talvez fosse, junto com a sua mulher, ali das poucas pessoas, né, que sabia realmente o que viria a ser o Messias, que Jesus seria o Messias. E ele aguardou, aquele homem aguardou, e era um homem justo, um homem temente ao Senhor, e ele aguardava ali o Messias. E quando José e Maria, eles vão até o templo, esse homem que estava no templo no mesmo dia, ele acaba tendo essa experiência, e esse homem chamado Simeão, ele pega Jesus nos seus braços, e ali ele tem uma experiência com Deus, e ele fala: agora pode me despedir, porque eu já posso morrer, porque eu vi o Messias e eu toquei nele. Então, olha que interessante, aquele homem estava na posição correta, no lugar certo, e a promessa de Deus recaiu sobre a vida dele. E o sonho dele era ter o projeto da salvação em seus braços, porque Jesus é isso, salvação. A própria palavra, o nome Yeshua, Jesus, significa salvação. Então, às vezes, e eu sei que às vezes nós temos uma espera de vida, e aquela espera desse homem era uma espera para a vida dele inteira. Ele estava a vida dele inteira aguardando essa promessa, o cumprimento dessa palavra. Eu sei que eu estou falando com um grupo de pessoas aqui que estão esperando promessas em diversas áreas da sua vida, estão esperando esse milagre nascer e pegar em seus braços, como Simeão pegou o milagre, a promessa que um dia o Senhor te fez. E promessa tem tempo. Nós olhamos o episódio lá de Ana, nós vemos que, tendo se cumprido o tempo da promessa, chegado o tempo da promessa, né, Ana concebeu. Então houve um período ali em que ela tinha que viver a esterilidade, ela tinha que viver a não possibilidade, o não milagre. E esse é o momento que talvez você esteja passando e vivendo. E promessa tem um tempo, o tempo do Senhor, e na hora certa em que as coisas convergirem dentro daquilo que é a soberania de Deus, Ele vai te agraciar, Ele vai te abençoar. Agora tem um segredo. Aquele homem estava no lugar certo. Simeão estava ali dentro do templo, e a palavra fala que ele aguardava do Senhor, mas ele servia o Senhor, ele seguia a sua vida. Eu falei mais cedo sobre viver esperando ou esperar vivendo, né? Esperar vivendo, ele esperava vivendo, esperava o cumprimento da promessa vivendo a vida dele, ele não vivia esperando. Então, seguir a sua vida em fidelidade com Deus, posicionado. O que é posicionamento? É sua vida com o Senhor. Se nós buscarmos ao Senhor pelo que Ele é, nós experimentamos aquilo que Ele faz. Se buscamos aquilo que Ele faz, nós não experimentamos aquilo que Ele é. Então, busca a Deus pelo que Ele é, pela experiência tua com Ele, pela comunhão, pela presença dEle, por saber que Ele é o que nós necessitamos, o que a nossa alma anseia. Ele é o suficiente. E aquilo que você tem por promessa, em algum momento o Senhor vai cumprir. Em algum momento Deus trará respostas à tua promessa. Deus fará, como fez com Ana, né? Eu dei o exemplo aqui de Ana. Chegou o momento da promessa, o tempo da promessa, o Senhor visitou Ana. Vai chegar o momento em que o Senhor vai te visitar. Chegará o momento que o Senhor vai visitar a sua casa, que o Senhor vai visitar a situação que você está vivendo, que você está passando, e aquilo que Ele te prometeu vai se cumprir. Então Simeão pegou nos seus braços o milagre, a promessa, e viu a promessa se cumprir na sua vida, porque ele se manteve na mesma posição durante um longo período. E isso é difícil, eu sei que é difícil, porque eu falo com maior tranquilidade pela minha própria experiência com Deus, porque nós oscilamos, né? E nessa minha experiência com Deus eu vejo quanto que eu oscilei, quanto que eu retardei, o quanto que eu atrasei até mesmo o milagre e a bênção de Deus, por conta dessa minha oscilação. A gente tem aquela ser de firmes, constante. Às vezes a gente é inconstante, nós somos inconstantes, às vezes a nossa fé está rompendo em fé. Toda vez que a minha fé é provada, eu encontro forças de vencer um pouco mais e aquela coisa toda, mas tem uma hora que a gente está pedindo ajuda, né? Socorro para qualquer um.
desesperados. Então, essa oscilação às vezes retarda a bênção. Existe uma agenda de Deus para a nossa vida. Nós não conseguimos antecipar o milagre de Deus. Bota isso no seu coração. A agenda da aprovação de Deus, ela vai se cumprir na sua vida, na minha vida, quer queiramos ou não. Qualquer agenda de aprovação, qualquer deserto, vale, caverna, tem um time, e esse time ele vai se cumprir querendo ou não. Não tem como você prorrogar não tem como você encurtar uma aprovação. Mas tem como você prolongar. Nós podemos prolongar. Israel saiu do Egito, e se você for catar aí as informações, já era para ficar alguns dias ali no Egito, no deserto, até entrar na Terra Prometida. Era coisa de dias, meus irmãos. Poucos dias ali, alguns dias, umas dezenas de dias talvez, e alguns estudiosos falam 10 dias, 11 dias, 15 dias, 30 dias, não sei, eram alguns dias. Eles ficaram 40 anos. Então eles não conseguiriam encurtar o processo. Mas prolongar o processo, eles fizeram, a partir do momento que eles entraram na desobediência, a partir do momento que eles murmuraram, a partir do momento que eles não quiseram viver a agenda de Deus para eles. Então viva essa agenda do Senhor. Aguarde o tempo do cumprimento da promessa, como Simeão aguardou. É difícil, como eu falei, a gente oscila, a gente busca o Senhor pelo que Ele é. Viva o seu particular com Deus, a sua intimidade com o Senhor, e o Senhor vai te conceder, vai operar segundo aquilo que Ele faz. Foi o que eu falei agora. Busque a Deus pelo que Ele é, e Ele vai te abençoar com aquilo que Ele faz, os milagres, as operações, as dádivas, tudo aquilo que só Ele pode fazer. Só Ele pode mudar, só Ele pode operar, só Ele pode transformar, só Ele pode realizar na sua vida. Ele vai realizar. Quando você estiver com a sua vida diante do altar dele entregue. Olha, quando Abraão entendeu que Deus não queria Isaac, que Deus queria o coração dele, ele foi e ofertou. Ele ofertou com toda tranquilidade, com toda certeza, porque ele sabia que o Isaac dele não lhe seria tirado, que ainda que Isaac morresse, Deus tinha poder para trazer dos mortos, porque Isaac era uma promessa. Deus não queria roubar a promessa de Abraão. Deus queria ver se o coração de Abraão estava na promessa ou se estava nele, no Senhor. E aí foi provado. E aí Abraão provou para o Senhor, através das suas atitudes, que o coração dele estava no Senhor. O Senhor, ele amava mais ao Senhor do que a sua promessa, que era Isaac. Será que nós temos amado mais ao Senhor do que as promessas que nos foram feitas? Que às vezes nós amamos mais a promessa, ao ponto de que se Deus não nos der a promessa na hora, no tempo, da forma que a gente quer, a gente abandona o Senhor. Eu cheguei um momento que eu falei, será que eu estou buscando, orando, jejuando? Será que se eu não tivesse essa promessa sobre a minha vida, eu estaria fazendo a mesma coisa? Pelo meu relacionamento com Deus? É uma pergunta bem viável e bem importante. Então, quando você entregar o seu Isaac, quando você entregar ele no altar do Senhor totalmente, Ele vai operar. Ele vai cumprir a agenda dele e vai te dar a tua tão desejada, tão almejada bênção. Amém? Que o Senhor abençoe os irmãos nessa noite de domingo. A paz de Cristo.